o tema da nossa última pergunta é renúncia, que é exatamente o que a Cléia estava falando agora, né? Ela renunciava dos desejos e da vontade dela em prol da felicidade da avó dela, que estava entregando o melhor que ela tinha para ela. Uau. E é isso mesmo, que ela tinha um amor das galinhas do nada. Uau. Renúncia ao tema. Renúncia. E aí eu vou abrir a palavra. A gente vai ler essa palavra, você faz a pergunta, meu amor. A palavra está em Lucas, não é isso? Lucas 14, 33? Lucas 14, 33. Lucas 14, 33. 33. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Meu Deus. Nossa. E a pergunta, bonitinha? Lança aí essa pergunta aí. A Ranúcio está ligada também, Ranúcio e Fernando, hoje totalmente conectados. Seguir unidos exige renúncia da vaidade? Seguir unidos exige renúncia da vaidade? Você. Sim, mas não só da vaidade. Uau. Exige renúncia da vaidade. Eu posso dizer assim por mim, que foi... Não é que foi difícil. É difícil, mas não é sobre ser difícil. Porque existem situações que nós, dentro da nossa humanidade, dentro das nossas fragilidades, não conseguimos abrir mão por nós mesmos. Ou seja, nós não conseguimos renunciar por nós mesmos. Vaidade, eu acredito que seja uma ramificação de uma das coisas que foi mais difícil para eu renunciar. E ainda é. Não que eu já tenha renunciado completamente. Mas para mim, para a gente ter uma vida em casal feliz, eu preciso abrir mão todos os dias do orgulho. Que eu acho que está muito relacionado à vaidade, né? Eu sempre me vi como uma pessoa orgulhosa. Então, as situações que a Thaís fala, imagina você casado com uma pessoa ficar semanas sem falar com ela, né? Isso é orgulho, né? Isso é vaidade. É você não querer se renunciar, é você não querer abrir mão de algo que você considera importante para você e não importa o preço, né? E às vezes é um preço alto. Às vezes a gente está falando de uma família, às vezes a gente está falando da sua esposa, às vezes a gente está falando do seu filho, às vezes está falando do emprego. São várias as situações. Mas eu acredito que a minha maior renúncia precisa ser em torno do orgulho, né? E a vaidade por consequência, né? Igual você falou muito bem aqui, não é sobre a gente, é sobre o outro. Uau, isso mesmo. Né? Quando você entra numa relação, não é mais sobre você, né? E aí todos os dias você vai precisar abrir mão e renunciar a alguma coisa. Mas tem uma coisa boa também. É porque como não depende de nós, eu de verdade, eu tentei por muito tempo acabar com esse orgulho, acabar com essas situações pela minha própria força, mas não tem jeito. Não tem jeito. Todas as vezes eu quebrava a cara, sabe? Eu me pegava fazendo uma coisa que me pegava numa situação que às vezes eu até ignorava, mas o coração não entendia, sabe? Ficava ali guardando uma mágoa, guardando um ressentimento. E quando você faz em Jesus, quando você abre as portas para que Jesus venha e te auxilie, te ajude com isso, te ajude nessa renúncia, é um processo muito mais fácil, é um processo muito menos doloroso. Então hoje, quando eu falo de renúncia, eu não vejo como uma dor. Na verdade, em certos aspectos, às vezes é prazeroso, né? Você abrir mão de algo em prol da pessoa que você ama, né? Seja de uma situação, de um momento, de um orgulho, de uma vaidade, né? Verdade. E sobre renúncia, eu acho que foi algo bastante forte, importante, foi quando nós começamos a empreender junto. O que você escuta é que eu não dou conta, eu não consigo, nem tento, né? Porque realmente não é algo fácil, ainda mais para você que quando a gente começou, a gente tinha acabado de casar,
né? Já não é fácil, como se diz, primeiro ano de casamento, e fomos trabalhar junto. Então, ali para mim, todos os dias era uma renúncia, porque passar dias junto, gente, tomar decisões o dia todo, depois ir embora, depois estar em casa e dormir, realmente não é fácil. Mas o Rony falava assim para mim, se a gente não conseguir conviver junto, trabalhar junto, a gente não convive viver. Não consegue Não viver. consegue viver. Ele falava assim pra mim, né? Falava assim, ele fala isso porque ele quer que eu me convencer que a gente pode trabalhar. Aí nisso ficava na minha cabeça. Aí com o tempo eu fui amadurecendo isso, amadurecendo e assim, é possível. E era muito bom. É muito bom quando a gente trabalha junto, né? É muito assim, a gente começa a conectar, a ter intimidade, coisas que a gente não tinha, intimidade, cumplicidade, né? Aí quando é agora, ele saiu, tá trabalhando de outra coisa, representante, fica menos na loja. Aí quando ele falou que ia sair, tá, eu falei assim, nossa, eu tava em paz, só que eu falei assim, ai, primeiro dia eu ficava procurando ele lá no fundo da loja. Então, assim, mas eu vi que é possível, que a gente consegue. E se precisar, nós vamos trabalhar junto novamente. Nós estamos falando de renúncia, mas vocês também investem no casamento? Sim. Que renúncia é investimento, né? Porque você tem que renunciar e tem que investir. É verdade. É bonito isso, né? Renunciar e investir. A gente pode investir muito mais. Tem que investir mais. Tem que renunciar mais e investir, né? Investir mais, realmente. Que, como se diz, né? A gente tá sempre colocando trabalho em primeiro lugar de tudo. Mas tem que. Eu acho que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é que assim, cada coisa tem o seu espaço, tem o seu momento, né? E às vezes a gente vai trabalhar mais. Quando eu falava isso para a Thaís, não é sobre precisar ou não precisar trabalhar junto. Não tem nada a ver com isso. É porque as pessoas, quando falam assim, trabalhar junto, marido e mulher, não dá certo. Elas estão falando de uma Depende perspectiva. muito, né? Depende. Elas estão falando de uma perspectiva onde você não consegue passar a maior parte do seu tempo com a pessoa que você fala que ama. Mas aí, então, que amor é esse? Né? E assim, não é que precisa ou não precisa, não é sobre isso. É assim, a pessoa que você escolheu para estar com você. Ela vai ter dificuldades? Vai. Você vai ter dificuldades? Vai. Vocês têm as suas limitações. Mas é sobre a escolha que vocês fizeram, né? E aí, cada um vai encontrar a forma. Mas o fato que eu falava isso para a Thaís era exatamente sobre isso. É que nós precisávamos atingir esse nível de consciência de que nós somos as pessoas que nós nos escolhemos para passar o resto da vida junto, né? E aí não é trabalhar ou não trabalhar que vai mudar isso, né? Não pode ser trabalhar ou não trabalhar junto que muda isso. Sim, isso né? não pode ser. Não pode, porque é decisão, né? A gente escolheu, né? E aí vão vir momentos difíceis, vão vir momentos alegres, vão vir todos os tipos de momentos, mas a gente precisa estar consciente dessa decisão, né? Yes! As duas palavras dele falando sobre a renúncia aí foi a minha, né? O orgulho e a vaidade, né? Há 7 anos atrás. É por isso que você falou, né? Não pode ser só vaidade. Porque quando eu tinha uma vaidade muito grande e eu tinha que passar por todo o meu orgulho, né? Porque eu falava que jamais perdoava, jamais aceitava uma traição. Então eu tinha que engolir, me recolher com toda a minha vaidade, com o meu orgulho, entender que não era isso que Deus queria para mim. Eu tive que ir lá no fundo e reconhecer que a vaidade não te leva a lugar nenhum.